Olá, olha eu aqui outra vez. Obrigado EAD Plus, obrigado Conarage. Adoro participar desse evento transformador, evento modificador de mentes. Que fico muito feliz. Abraço Simone, abraço Vinícius, muito obrigado por deixar que o PH compartilhe seu conhecimento novamente e sempre com temas diferenciados, né? Você sabe que eu, dentro da radiologia, eu tenho uma missão aí, né? Eu tenho uma missão de espalhar a segurança do paciente e espalhar todas essas questões relacionadas à segurança do paciente, do colaborador, para a galera da radiologia. Muito obrigado, EAD Plus, por essa janela, por essa oportunidade. Estou aqui, né? O meu mini currículo está aí. Pessoal que me conhece, PH, pode me chamar de PH, fica à vontade. Paulo Henrique Defines, eu sou chique, eu tenho PhD no nome, ó. Paulo Henrique Defines, poucos que têm PhD, eu tenho no nome. Atualmente eu estou de interlocutor do empreendedorismo aqui na unidade Senac Tiradentes, que é a unidade que eu estou transmitindo para você. Quero agradecer ao Senac por ceder um espaço para eu estar podendo compartilhar com vocês aqui, e ainda mais com essa estrutura incrível aí que o Senac tem, né? Sou consultor também da GD do Senac e também atuo como docente da área de radiologia e dou aula na especialização em radioterapia, que é o meu grande amor. Falar de um amor que é segurança, de uma missão que é segurança do paciente, junto com um grande amor, é uma combinação perfeita, né? Eu sou pós-graduado em radioterapia, gestão de serviços de saúde, né? Docência. Sou especialista em segurança do paciente, me considero um especialista. Atuei aí durante 2 anos em 180 unidades, aprendi bastante sobre essa área, uma área que me interessou bastante. Hoje estou mestrando em gestão e qualidade, gosto muito, graduando em biomedicina, e a minha empresa PHD Eventos, né, que já o Vini, o pessoal da EAD Plus, já tivemos ótimas parcerias, continuamos tendo as nossas parcerias. Agora a gente fez uma fusão com o Clube da Bioimagem, do grande e saudoso Luiz, e nós fundamos um grupo, um sonho antigo, que é o Grupo Qualirad. Então acompanhe o Grupo Qualirad nas redes sociais, muitas novidades aí, em breve vamos estar com outro parceiro que é a nossa querida EAD Plus. Estamos desenvolvendo uma linha de produtos aí que a gente batiza de Imobili X, né, Imobilivet. Aguardem em breve. Estou bastante ocupado, estou bastante atarefado, mas nunca ocupado para passar o conhecimento para você. Então, é aquilo, unir um amor, que é radioterapia, e falar de segurança do paciente, pô, é um assunto que me toca profundamente, né? Meu pai, vou dar um testemunho, ele morreu por um evento adverso. Meu pai estava com Covid, ele ficou bom do Covid, mas ele teve uma sepse, uma infecção hospitalar. É um evento adverso, né? E principalmente, eu já atuava na área de segurança do paciente, mas principalmente depois do que aconteceu com o meu pai, agora eu estou muito mais atuante nessa área. Então, gosto muito de falar sobre esse assunto, gosto muito de ler sobre esse assunto e eu quero cada vez mais disseminar esse conhecimento entre você. Hoje, o profissional de radiologia, o técnico, o tecnólogo, e muitos profissionais, tirando a enfermagem, que isso é bem enraizado dentro da enfermagem, eu acredito, fala-se pouco sobre segurança do paciente. Precisamos falar mais sobre isso, porque a segurança do paciente é a nossa segurança, é a segurança da família, a segurança da instituição. Então, vamos falar cada vez mais sobre isso, vamos desmembrar. Ó, um slide desse. Eu era uma pessoa que antes, quando eu recebia essas figurinhas, eu dava até risada, né? Falava, que divertido, né? Mas quando a gente descobre a fundo o que é uma segurança do paciente, o dano que pode causar, né? A gente deixa de achar graça nessas figurinhas. Então, quando eu olho essas figurinhas, principalmente aí troca de cirurgia, médico que deixou o celular dentro, médico que implantou a perna na testa, né? A gente achava até divertido, mas hoje eu não compartilho e não acho isso engraçado, porque quando a gente fala de saúde em dano, é muito complicado, porque o dano
ninguém vai para o hospital pensando em ter dano. O profissional não vai para o hospital pensando em causar dano. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje é dia de maldade, hoje eu vou dar uma rasteira no paciente, hoje eu vou derrubar o paciente da maca. Não, se você tem esse pensamento, vai buscar tratamento psiquiátrico, isso é patológico. Mas nós queremos prestar a melhor assistência possível. Sabe por quê? Porque você prestando a melhor assistência possível, a chance de dar ruim é muito grande, né? Se você não faz pelo paciente, faça por você, porque o ruim vai bater em você também, né? Então, hoje, quando eu olho esses tipos de figurinha, eu não acho mais graça. Então, a gente tem que parar desse tipo de humor. Ah, Paulo, mas você é muito chato. Não, não sou chato. Quando a gente começa a estudar efeitos, né, a segurança do paciente e esses eventos adversos, a gente começa a vivenciar muito a dor do paciente e da família. Então, eu acho que tem muitos assuntos para a gente fazer humor. Esse é um assunto que não cabe mais, minha opinião. Abre aspas. E o que é a segurança do paciente? Vou voltar ao slide. Agora, o que é a segurança do paciente? Faça uma meditação. Não volta o slide, não volta no vídeo, hein? O que é a segurança do paciente para você? E aí? Você pode me falar? Vamos puxar na literatura, né? Se quiser dar uma pausa aí. É a redução de riscos e danos desnecessários associados à assistência em saúde, né? Também, pode falar que é a capacidade de um serviço evitar lesões. Aí que entre os eventos adversos, são danos não intencionais decorrentes de assistência prestada ao paciente. O paciente vai fazer um raio-x de tórax, a hora que respirou fundo, deu uma síncope nele, ele foi lá, caiu, bateu a cabeça. Então, ele foi lá para resolver um problema respiratório proveniente de uma gripe, e ele pode ter ganhado algum traumatismo crânioencefálico dentro da sua sala. Ninguém quer isso, né? Isso a gente fala do risco de queda associado, né? Mas existem inúmeros riscos, inúmeros danos, né? E quando a gente estuda, né, isso, a gente começa a entender melhor, né? Por exemplo, eu participava de uma comissão e tinha uma enfermeira muito boa, por sinal. No final, não ia muito com a cara dela, não vou citar nomes, mas ela era muito competente. Um dia ela chegou para mim, eu descobri depois de um tempo, tá, gente? Ela falou para mim, Paulo, pede para o seu colaborador tirar o brinco do. Não pode usar brinco, né? E realmente, a NR não podemos usar brinco, ninguém pode usar nenhum tipo de adorno. Aí eu fui lá, olhei a colaboradora com um brinco pequenininho, eu tinha que aproximar para ver. Aí eu voltei lá e falei, nossa, enfermeira, mas tem necessidade, né? A NR, ela falou, claro. Eu falei, mas, enfermeira, tá bom, vou pedir para ela tirar o brinco, que pode ter alguns danos, mas qual que é o risco, o pior risco que um brinco pequeno pode causar? A enfermeira falou, Paulo, é simples, né? Pode ser um pequeno dano, né? O paciente pode, uma hora, se debater, bater a mão na orelha dela, machucar a profissional, ou esse brinco pode se deslocar, entrar dentro da garganta do paciente, e o paciente engasgar com esse brinco, possivelmente até morrer com esse brinco. Eu falei, enfermeira do céu, não. Um brinco se deslocar, cair lá, entrar lá dentro da carina do paciente, e o paciente ter uma parada, não, é impossível, não tem como. Isso é tipo de filme, enfermeira. Nós temos que escrever, você tem que escrever filme, porque é premonição, basicamente, né? E eu aprendi que ela tem razão. A gente tem que minimizar qualquer tipo de risco. Assim como temos o Alara, né? A gente tem que minimizar qualquer tipo de risco proveniente do cuidado desse paciente. Pode acontecer? Tem uma chance pequena? Pode. Então, vamos evitar. Então, eu aprendi que é nos pequenos detalhes que podem habitar os monstros, os grandes riscos quando a gente se trata da segurança do paciente. Agora, pensa, você aí na sua casa, não sei onde você está nesse momento, mas pensa um pouquinho, quais são os possíveis riscos na sua assistência, né? Você que ainda não tem um emprego, não está ainda, mas já foi estagiário ou é estagiário, pense em possíveis riscos que o seu paciente, o seu cliente possa ter dentro do serviço. Pensou? Isso. Agora, como você pode evitar? Se você for pensar, evitar é até simples, né? O problema está da gente prever. Então, primeiro
teste, o primeiro exercício de mente que a gente faz é quais são os possíveis erros? Queda, sepse, não está lavando a mão direito, não higieniza o acessório, uma série de coisas que pode causar um grande impacto de uma forma geral. Olha esses dados que eu trouxe para vocês aí, para você. 2 milhões de pessoas morrem todo ano por erros evitáveis. Vamos grifar erros evitáveis. Olha aí. Então, 2,5 milhões de pessoas. 5 mortes por minuto. 4 em cada 10 pacientes sofrem algum tipo de prejuízo durante o atendimento. Troca de medicamento e erros no diagnóstico estão entre as principais causas de erro. Vou falar algo que eu já vivenciei. 2 pacientes entrando no pronto-socorro com sintomas gripais. Quase nomes parecidos. Passou no médico, o médico pediu raio-x. Um paciente estava com, eu não sei se ele estava com tuberculose ou pneumonia, não lembro. O outro paciente estava com normal, então o paciente normal foi medicado, o médico liberou. O paciente que estava com a doença respiratória, o médico pediu internação. No dia seguinte, alguém percebeu que o paciente que estava internado era o paciente que estava com sintomas gripais, era o paciente que tinha que ter a alta. E o paciente ruim, ele foi para casa e voltou durante a madrugada com sintomas respiratórios cada vez piores e ele entrou em óbito. Cara, galera, olha isso aí. Que dano que pode ser causado, né? Foi constatado depois de uma pesquisa que esse paciente houve troca de exame de raio-x. Tá vendo, galera? Então, muitas vezes, vamos pensar aqui rápido. Pensa rápido. Como você acha que poderia ser evitado a troca desse paciente? A troca desse exame. Como é que vocês poderiam... Como você poderia pensar que a gente poderia evitar? Né? Quiser dar uma pausa, tudo bem, mas eu vou tocar o barco meu aqui. Simples. No momento de entregar o exame para o paciente ou enviar o exame para a rede, você fazer a confirmação, você realizar a confirmação. Se é realmente aquele paciente que você está enviando para o sistema ou se é aquela película, aquela imagem é daquele paciente mesmo. Então, é para se pensar, né? Então, temos que pensar muito sobre isso. Olha, no Brasil, vamos passar mais um slide, né? Segundo o levantamento do Instituto de Saúde, todo ano, 19,4 milhões de pessoas tratadas em hospitais do Brasil. Desse montante, 1,3 milhões sofrem um dano, sofrem um evento adverso. Uma queda, uma sepse. Vamos desenrolar um pouquinho mais sobre isso. Então, é um grande alerta para todos nós, profissionais de saúde e futuros profissionais de saúde também. Então, a gente tem que pensar muito bem e fazer esse pensamento, né? E aí? Qual que é o dano que eu posso causar? Qual que é o potencial de dano? Vamos cercar? Vamos? Claro, porque imagine desse 1,3 milhões de pessoas. Né? Esse movimento ele foi muito forte nos Estados Unidos, com um relatório, um livro chamado Errar é Humano, quem quiser ler sobre isso, e ele ligou um alerta, né? Eles descobriram que pacientes que morriam por causa de eventos adversos era o equivalente a quase que 6 a 7 aviões caindo por dia nos Estados Unidos sem nenhum sobrevivente. É para a gente ficar assustado mesmo, né, galera? Então, ainda bem que você está aqui comigo, plantando a sementinha, vamos melhorar isso aí, né? Então, são erros não intencionais, né? Então, como é que esses erros podem acontecer? Falha de ação, fazer a coisa errada, também, você pode estar se identificando. Falha de omissão, deixar de fazer a coisa certa, aí entra a omissão. E em fase de planejamento e na fase de execução também. E são possíveis erros. Vamos ligar algumas práticas dentro do serviço que muitas vezes pode desfocar a nossa atenção também, né? A gente está concentrado em determinado procedimento, toca um telefone, nós atendemos
e naquele exato momento você pode desfocar sua atenção do procedimento que você está fazendo. E muitas vezes você não consegue retomar ou não retoma da mesma linha de raciocínio de antes. Pode causar dano? Pode. Né? Quem já não se identificou por isso? Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Já se identificou? É o próximo slide aqui. Conversei com a minha amiga, a Laurita, ela fala assim, né? Trabalhar com o público não me causa dano nenhum. Uma amiga minha trabalhou comigo, ela tem 32 anos de idade, a dona Laurita, mas ela fala assim, por que os pacientes podem, por que as pessoas, né, podem cometer erros? É justamente o que eu estava falando no slide anterior, né? Piloto automático, executar várias tarefas ao mesmo tempo, interrupções de tarefa de foco, falta de treinamento e não compreender os processos. Então, ó, piloto automático, quem nunca, né? Isso é um dano, isso pode causar dano. Várias tarefas ao mesmo tempo, funcionário polvo. Ah, mas você não conhece lá no meu serviço. Não, então. É aí que habita o erro, né? Então, nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas quando a gente tem essa consciência que fazer duas coisas ao mesmo tempo é quase que impossível ou impossível, você tem que terminar e focar naquela tarefa que você está fazendo. Tenta fazer isso, né? Executar várias tarefas ao mesmo tempo. Nossa, quem nunca, né? Interrupções, foco, falta de treinamento, né? A RDC 611, ela pede que todo profissional seja capacitado em torno de segurança do paciente, proteção radiológica e qualidade. E quando tem treinamento, muitas vezes a pessoa dá o treinamento e fala assim, aí galera, vocês entenderam? Ah, entendemos. A hora de pôr em prática, ninguém põe em prática. Também. Se você não compreende o processo, se você não compreende o que você tem que fazer, somente quando se relaciona à segurança do paciente, fala, eu não aprendi, eu não entendi. Isso faz toda a diferença. Não pode ir para casa, não pode continuar sua rotina de trabalho com a dúvida, né? Fica a dica aí. Então, quem é vítima do evento? Paciente, quando ocorre, família, quando ocorre, a família também é vítima do evento, e o profissional também ele é vítima do evento. O profissional sofre com isso, né? E quem tem mais uma vítima do evento aí, galera? O hospital. É a quarta vítima, o hospital, a clínica onde ocasionou o erro. É a quarta vítima do evento, porque ele também vai sofrer danos, sanções, pagar multa, ninguém quer errar, né? E quando acontece isso com o colaborador, o que acontece com esse colaborador? Ele sofre o bullying, né? O bullying interno, aí começa a procura de culpados, conversas, fofocas, ó, o fulano ali que derrubou o paciente aí. Temos a pressão institucional, entrega de resultados, cobrança. E o profissional ele também tem desgaste por empatia. Ele vivencia o sofrimento. Então, quem já já foi envolvido ou acabou tendo um dano relacionado, um dano adverso, um evento adverso com o paciente, ele sofre também. Aí o profissional afasta, uma série de coisas, né? Então ele sofre danos psicológicos duradouros. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, e quem já foi envolvido, quem já esteve dentro de um evento adverso, principalmente gravíssimo, que levou à morte, isso a gente percebe que ninguém fica feliz. Se ficar feliz é patológico, vai buscar assistência psicológica, né? Hoje, os serviços têm que trabalhar com a política justa. Vamos entrar numa utopia aqui divertidíssima, né? Hoje, quando ocasiona um erro, tem que parar de ficar apontando. Ah, ele é o culpado, ele deixa de ser culpado. Não. Quando ocorre o erro, né? Quando um erra, toda a equipe erra. Toda a equipe erra. O erro não está relacionado a uma pessoa só aquele que está envolvido direto no evento. Todo mundo erra o supervisor, erra a coordenação, erra o chefe, erra todo mundo. Porque de alguma forma ou outra, tinha que ser evitado aquele dano. Tinha que ter tido políticas, documentos, fluxos para se evitar esse dano. Então, tem que parar de ficar apontando o dedo. Ah, PH, mas todo mundo... Não, todo mundo... A partir do dia que o gestor entender que quando o funcionário dele erra, ele erra junto,
as coisas vão começar a mudar. São as políticas justas. Né? Depois eu falo mais um pouquinho com vocês sobre isso. E estamos falando sobre erros, né? Eu quero falar sobre erros, né, possíveis em radioterapia e a minha perspectiva em torno disso. Então, tudo é para evitar erro. Temos que evitar o erro. Mas, baseado numa pesquisa, esses são os principais erros hoje apontados em radioterapia. Erro de identificação do paciente, prescrição de tratamento, posicionamento diário, planejamento e início de tratamento, dosimetria de feixe, contorno e delineamento, erro na marcação do campo de tratamento, erro no cálculo de dose, problemas com equipamento e tecnologia, falta de monitoramento dos efeitos colaterais, não a realização do tratamento, erro de protocolo, queda, lateralidade, infecções. Vou até beber uma água, falando bastante, né? Mas esses são os erros possíveis, existem mais. Quando vocês olham essa figura do lado aí, você consegue identificar o que significa cada figura dessa? Se você consegue identificar cada figura dessa, parabéns para você. Os que não conseguem, vamos começar a identificar, né? Essas são as metas internacionais de segurança do paciente, ou metas de segurança do paciente, né? Lembrando que são metas já pré-estabelecidas, mas os hospitais podem instituir as suas próprias metas, né? E trabalhar com essas metas para uma melhoria, né? Por exemplo, o vermelhinho. O vermelhinho, ele trata da farmacovigilância, né? Dentro da radiologia, nós podemos farmacovigilância, né? Trabalhar com isso. Contraste, armazenamento correto de contraste é injetado, administrado na via correta, da forma correta, prescrição correta, tudo bonitinho, né? Roxinho, meta 1, identificação segura, né? Sempre perguntar para o paciente nome e data de nascimento ou uma segunda verificação, nome da mãe, sempre fazer uma dupla checagem. Na radioterapia não é diferente, né? Eu era coordenador de um serviço de radioterapia e a gente sabe que em radioterapia a gente fica com o paciente ali 30 dias, 25, 40 dias, né? E muitas vezes o paciente, a gente já conhece tanto o paciente, né? Tá no dia a dia com o paciente, a gente já sabe que ele é o seu José da Silva, né? Mas mesmo assim tem que fazer a meta 1 todo dia do paciente. Então, nós vamos falar muito sobre isso, principalmente desses erros grifados em vermelho, né? A gente vai mostrar o que melhorou, as perspectivas, mas sempre ter um sinal de alerta ali, né? O laranjinha, risco de queda, temos que tomar cuidado também. Ali o violeta ali, também a questão da lateralidade, né? A meta 2 ali, que é a comunicação segura, e a lavagem das mãos, que eu prefiro falar como profilaxia das infecções. Você lembra que eu falei do meu pai no primeiro bloco? Meu pai teve sepsis. Aí eu me questiono, ou me pergunto, será que muitas vezes um erro, até relacionado à lavagem das mãos, não foi que levou a bactéria até o meu pai? Que ou levou a sepsis, ou levou à morte? Pode ser. Então, é por aí mesmo, né? Então, dentro da radioterapia ali, vou contar uma história, senta que lá vem a história, da meta 1. Um dia de ONA, né? A ONA chegou, então eu falei, galera, faz a meta 1. Não, pode deixar, vamos fazer a meta 1, tudo bem. Aí a ONA foi lá, oi, tudo bom? A gente vai acompanhar um pouquinho do serviço, eles com as pranchetinhas, tudo bonitinho. Pode acompanhar, pode acompanhar. Aí ela me perguntou, vocês fazem a meta 1 aqui? Sim, a meta 1 aqui, a gente respira a meta 1. Vou acompanhar no aparelho. E o técnico, no momento que o paciente chegou, ele perguntou para o paciente, você poderia me falar nome e data de nascimento? O paciente parou, ficou olhando para o técnico assim, com uma cara assustada. Falou o nome do técnico e falou assim, pô, você não me conhece? Estou tratando aqui há 20 dias. Aí já virou uma interrogação na cabeça do paciente. Mas o que está acontecendo aqui? Tá vendo? Olha o rebuliço. Não, é que a gente tem que fazer a meta 1.
Um movimento importante também é a segurança pela segurança do paciente. Sempre que iniciar um tratamento de radioterapia, falar, a partir de hoje, todo dia eu vou te perguntar teu nome e tua data de nascimento, por quê? Evita isso, ok? E eu vou conferir aqui na sua ficha de tratamento se a pessoa que está aqui é a mesma que vai entrar na sala, é a mesma que eu vou tratar. Tá vendo? O paciente está municiado com essa informação. Esse não estava. Então ele ficou assustado. E a minha cara caiu no chão. Então, vamos trabalhar bastante nisso nas aulas, né? Então, citando aqui, problemas com equipamentos, é um dos citados ali na minha tabelinha ali que eu falei que eu ia conversar com vocês. Hoje temos incríveis tecnologias, radioterapia cada vez mais avançada, né? Radioterapia guiada por imagem, MRT, não importa, ela está avançando demais. A radioterapia está cada vez mais precisa. Hoje, cerca de 60 a 70 pacientes, 60 a 70% dos pacientes diagnosticados com câncer vão precisar de uma intervenção em radioterapia. É um número significativo. E com essa tecnologia avançando cada vez mais, mas tecnologia quer dizer que a gente está livre de ter erro? Não. Olha aqui, quem quiser pesquisar, Terac 25. Era uma máquina de radioterapia muito moderna para sua época, né? Então, o que aconteceu? Houve uma série de pelo menos 6 acidentes entre 85 e 87. Erro no software, né? Inclusive, deu óbito. Então, olha, era uma máquina top. O que poderia evitar, né? Muitas vezes uma equipe mais treinada para perceber alguns sinais da máquina ou algo, uma equipe, quando eu falo, uma equipe multi, físicos, técnicos, os tecnólogos, será que poderia ter evitado? Então, tecnologia é bom, né? Mas temos que tomar cuidado. Hoje, inteligência artificial, não podemos entregar tudo na mão dela. Nós vamos precisar sempre gerenciar e monitorar essas inteligências artificiais. A partir do momento que a gente entregar tudo na mão dela, pode ser que dá eu, né? Porque a inteligência artificial, que ela é mais inteligente que a gente. Será? Pensamento do dia. Então, erros na identificação do paciente. Como é que a gente evita? Meta 1, né? Então, lá dentro da radioterapia, a gente passou essas duas primeiras, essa imagem de baixo aqui, ó, é um cobalto, a gente marcava tudo em prontuário, aqui essas duas imagens, isso aqui era um acelerador linear da Siemens, não existia sistema de gerenciamento, então o tamanho de campo era nós que colocávamos, né? A dose era nós que colocávamos, então se tiver algum erro, então prontuário melhorou bastante, né? Hoje temos sistema de gerenciamento. Olha que legal, cara. O sistema de gerenciamento, ele é abastecido com uma série de informações. Se você não colocar da forma que foi colocado no sistema, para grande parte dos possíveis erros, ele vai bloquear. Então a gente passou de uma época que eu digitava o tamanho de campo, eu colocava tudo bonitinho, né? Eu colocava a dose aqui no cobalto, aqui nesse acelerador, era um Primus, se eu não me engano, da Siemens, para um sistema que ele já vem abastecido com a informação, né? E se eu quiser colocar alguma informação fora o que foi planejado, não vai colocar. Só se tiver permissão para isso, né? E eu não vou querer mudar a ficha do paciente, né? Ó, hoje tem identificação por face, facilita muito na Meta 1, né? De uma forma a gente já havia falado, né? O Meta 1 está muito evidenciado, esses sistemas, tanto da Elekta quanto da Varia, reconhecimento facial. Então, evita que o paciente errado esteja deitado ali para o tratamento, né? Mas não podemos depender só da tecnologia, né? Vamos sempre fazer Meta 1. O senhor poderia me falar seu nome e data de nascimento? Ele sempre falando, ou nome da mãe, uma dupla identificação, e a gente sempre conferindo. Não vamos entregar tudo na mão da tecnologia, tudo na mão da inteligência artificial. Não vamos entregar. Ela vai ajudar. Assim como o sistema de gerenciamento nos ajudou bastante na radioterapia, ela veio para nos ajudar. Ela não é decisiva. Nós estamos ali por trás também, temos que gerenciar esse tipo de serviço.
Então, vai começar a ter aparelhos cada vez mais modernos, reconhecendo o rosto, análise de superfície, lá no aparelho aqui bonitinha a imagem, tudo vai. Então, vamos ter um protocolo mais seguro dentro da simulação, do planejamento, vamos, mas não podemos entregar tudo na mão, fica a dica, né? Olha aí, alguns erros, né? Dose, erro relacionado à dose, entrega de dose, a menina morreu, né? Lá no Rio de Janeiro. Foi um caso que abalou demais e muitas vezes poderia, como dica aí, né? A família quando chega, eu tô achando que tem alguma coisinha errada. 0,1% de achismo, você tem que ter 100% de investigação. 0,1% de achismo, 100% de investigação. Né? Não participei desse processo, não participei da equipe que gerenciou essa segurança, não era o técnico nem o físico do aparelho, mas alguns relatos dessa história, a gente vê que o pai e a mãe acabou apontando algumas coisinhas que eles achavam como errado. Uma equipe muitas vezes mais treinada e capacitada poderia, não estou falando que a equipe que lidou com o caso dela não seja capacitada e treinada, mas poderia ter capacitado mais, né? Hoje tem alguns hospitais que capacitam técnicos e tecnólogos em radioterapia sobre radiodermatite, mucosite. É a enfermagem que reconhece, calma, tá bom, mas por que ele não pode reconhecer, antecipar e avisar a equipe para se tomar o procedimento mais correto? Então, quando alguém hoje, um pai, uma mãe, um acompanhante ou um paciente, fala que tem alguma coisa que ele acha que está errado, investigue. Busque apoio na equipe multi, busque apoio com o médico. Muitas vezes poderia ser evitado, né? Fica a dica. Segurança é isso, né? Aqui, Scott Jerome Sparks. O eclipse fechou inesperadamente, físico salvou o tratamento errado, técnicos não olharam para o monitor para ver a questão da movimentação das lâminas. Mais uma vez, né? Hoje a equipe física faz uma dupla checagem, né? Mas uma equipe técnica poderia ter a sensibilidade de olhar essa questão das lâminas. O que aconteceu? Surdo, praticamente cego, incapaz de deglutir, incapaz de respirar sozinho. E aí? Olha, não morreu, Paulo, não morreu, pega. Não, mas para mim é basicamente uma morte isso aí. Porque olha o dano que foi ocasionado com o paciente. Então, temos que se alertar sobre isso, né? Outra parte também é a questão do posicionamento diário, né? Pensando na segurança do paciente, avançou muito em radioterapia, avançou muito, né? E eu quero compartilhar um pouquinho com você, né? Antes, eu trabalhei em alguns serviços que a gente acabava improvisando alguns acessórios, né? Gente, improvisar não quer dizer que está errado, tá bom? A gente acabava improvisando ali o primeiro slide ali, um TBI, né? Ele está deitado ali num sofá, conseguimos fazer o TBI normal. Esse do lado, para tratar reto, então a gente pedia para a equipe, pessoal de manutenção lá do hospital, a gente desenhava um acessório, o pessoal pronto atendia a gente, fazia bonitinho, cobalto. Se você olhar nessa última imagem de baixo aí, é uma rampa de madeira, com uma haste de alumínio, com um agarrador para as mãos, né? Era muito improvisado, né? Então, passamos de uma rampa de mama que nem essa do cobalto para uma rampa de fibra de carbono. Não quer dizer só o material é interessante, mas é uma rampa que eu consigo regular a altura, posição de cabeça, angulação de braço. Melhora muito, por quê? Radioterapia é reprodutibilidade. Repete comigo aí de casa. Radioterapia é reprodutibilidade. Eu todo dia fazer o tratamento usando os mesmos parâmetros, os mesmos acessórios da mesma forma. Se eu tenho um acessório que não me dá mais parâmetro para reproduzir, show de bola, né? Antes tinha ali uma rampa de madeira com uma haste de alumínio, né? Máscara, né? Eu cheguei a trabalhar com máscaras de acrílico. Então, máscaras de acrílico, eu consegui essas fotos aí, para ficar para a história, que é bem antiga mesmo, mas as máscaras de acrílico, para moldar o rosto do paciente, era um processo muito complicado, galera. Porque o acrílico ele tem um ponto de fusão muito alto. Então eu tinha que passar vaselina no rosto do paciente, dar um canudinho para ele respirar, vinha com a atadura gessada, tirava o molde do rosto do paciente para vazar em gesso,
ter o rosto dele em gesso para fazer a placa. Nossa! Ixi, e sem falar que o acrílico ele absorve mais radiação do que a nossa querida máscara termoplástica. Inclusive, trouxe umas aqui para compartilhar com você, dos nossos alunos aqui da especialização do Senac, ó, Fiona. Essas máscaras, elas são importantes por uma série de fatores, né? Ó, tem mais aqui, ó. Olha aqui que trabalho bonito da minha turma de. Ó, Avatar, hein? Dá até para. Ó, Paulo Avatar, ó. Capitão América está aqui comigo também, ó. Olha que legal. Então, essas máscaras, elas somam muito para o tratamento, né? Desde conseguir uma criança tá fazendo tratamento, né? Mas antes delas virar essas máscaras humanizadas, é uma máscara que eu coloco no banho-maria. Tive uma oportunidade em breve para o próximo, já estou me convidando para o próximo Conarad para fazer algo prático, né? Moldar a máscara, adoro isso. Coloco no banho-maria, tiro a 70 graus, tiro ela fica maleável e eu tenho ali em torno de 30 segundos para moldar o rosto do paciente. Eu moldo o rosto do paciente na hora, né? Além do mais que ela proporciona isso, né? Então a máscara, ela serve para imobilizar, eu consegui fazer as marcações de campo nesse paciente, né? Mas imobilizar para evitar movimentos do paciente. Ele consegue respirar tranquilamente. E ó, hoje já se aplica para pelve, tórax, até para pé, eu já vi em alguns grupos. Então essa questão está avançando cada vez mais, a utilidade, essa questão dessas máscaras aí. Então, o avanço cada vez mais. Tão avançado que, ó, que trabalho lindo. Em rádio, no Hospital HC aqui de São Paulo, Robson, equipe aí, todo mundo, um beijo pro Inrad, Fernando, todo mundo. Diminui 32% do uso de sedativo com a utilização da máscara. Olha que lindo, cara. Então, olha como ela agrega positivamente, né? Olha essa máscara do Venom, né? Então, eles têm todo um protocolo, o Robson, desculpa não lembrar o nome de todo mundo, né, do HC, mas a equipe aí do Inrad é incrível. Eles têm protocolos, a roupa, eles têm um quarto dos sonhos ali, que tem roupinha para a criança vai de carro até a tomografia, carrinho elétrico. Pô, trabalho lindo, que isso muitas radioterapias do Brasil fazem também. E ó, o resultado positivo, 32% das sedações foram reduzidas com essa incrível atitude, que é pintura com guache, nada mais, nada menos, um pouco de atenção, carinho e ouvir o próximo. Isso faz toda a diferença. Então, eles têm trabalhos ali, tem joguinho de videogame, torna lúdico. Eu sei que tem até adultos que pedem para pintar máscara. Parabéns aí. Então, tá vendo? Isso sim é segurança e humanização. Então, nós temos acessórios cada vez mais modernos, VAC Fix, VAC Lock, um colchão a vácuo cheio de espuminha, de pérola de isopor, que a hora que eu tiro o ar, ele consegue agrupar e moldar o corpo do paciente. Isso sim agrega muito para a segurança do paciente. Consigo reproduzir melhor alguns acessórios da Orfit aí. Outra coisa também, posicionamento, verifica a superfície do paciente. Olha que legal. Então, no futuro aí, a radioterapia é guiada por análise de superfície também, aí a tecnologia. Então, não é reprodutibilidade, paciente todo dia deitado da mesma forma. Eu tenho imagens que podem me ajudar, Conibin, imagens 2D em radioterapia, mas se eu tiver uma análise de superfície do primeiro dia, é essa forma que vai fazer ok, lá na tomografia, e a partir de hoje vai sempre ser feito dessa forma, eu tiver uma análise de superfície, isso sim é uma perspectiva muito boa para a radioterapia. Contorno e delineamento também. Hoje quem contorna muito é a equipe física. Então a gente passou de um contorno, um delineamento lá atrás, antigo, aonde o que acontecia, né? Era muito manual, era muito as pessoas, não quer dizer que era ruim, mas ó, se você olhar aqui na imagem aqui, ó, as curvas eram manuais, as curvas de isodose, tudo manual, os desenhos. Hoje nós temos aí até tem um sistema que eu vi na última feira, Limbus. Quando se faz a imagem na tomografia, nós temos aí os dosimetristas que vão fazer vão delinear o objeto, né? Mas hoje nós temos até inteligência artificial. Mas é para a inteligência artificial delinear? Ela vai delinear rim, tudo bonitinho? Não. Tá? Ó, galera, só abrir um parênteses aí. Delinear, para quem não sabe,
O sistema de planejamento, ele não reconhece os tons de cinza. Eu tenho que... Vou lá no pulmão direito, vou delinear de vermelho. Então, tudo que é cada corte, pulmão direito vai ficar em vermelho. Coração azul, pulmão esquerdo e assim por diante. E depois vai fazer uma imagem tridimensional com esse desenho e o sistema vai reconhecer aquilo como pulmão direito, pulmão esquerdo e assim por diante. Mas nós temos sistemas, que nem o Limbus, que ele delineia sozinho. Mas é para entregar na mão dele? Não. Ele pode delinear, ele está aí para colaborar. Mas o dosimetrista, a equipe, vai fazer a verificação final. Não podemos entregar tudo na mão da AI. AI. Tá? Prevenção de infecções associadas. Isso é muito importante. Nós vivemos um mundo que é delas, é das bactérias. Fiz um estudo há um tempo atrás, onde, brevemente até, foi um tema de um CONARAD, a gente foi pesquisar quais são os micro-organismos que habitam os acessórios de radioterapia. E nos assustamos. Desde Klebsiella, fungo da Candida albicans, Pseudomonas, encontramos vários. Coliformes fecais encontramos nos acessórios. Como é que isso poderia ser prevenido? Covid nos ajudou muito nisso. Porque hoje, a conscientização para se higienizar acessório, a conscientização para se lavar as mãos, ter um pouco mais de higiene, aumentou. Então, muitas vezes, sempre que eu falei do meu pai, será que uma lavagem das mãos podia ter evitado a sepse dele? Né? Se não faz pelo paciente, faz por você e pela sua família, que você pode estar levando isso na sua casa, para um idoso, para uma criança. Não podemos esquecer, as bactérias hospitalares, elas vivem num ambiente que ninguém quer elas ali, elas estão acostumadas a tomar porrada, então elas são resistentes. E muitas vezes o simples ato de limpar um acessório, limpar uma mesa, lavagem das mãos pode fazer toda a diferença. Esse paciente que está com você na radioterapia hoje pode ser o paciente que vai ficar internado no dia de amanhã. A imunidade dele cai e pode ser que uma dessas danadas, inclusive Klebsiella pneumoniae, tome conta desse paciente e ele vai causar dor, dano a uma família, e ele vai causar dor, dano a um profissional, que muitas vezes o profissional se questiona isso, e o hospital também, tá? Fica a dica aí. Lembra daquela música chiclé, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, depois de comer, pega... Nossa, eu sou péssimo para cantar, mas entra... Isso, se fixou na sua cabeça, eu já estou feliz. Vamos lavar as mãos e limpar os nossos acessórios, né? Efeitos colaterais, uma equipe cada vez mais treinada e capacitada para isso, né? Nós temos aí hoje, cobalto está indo embora, graças a Deus, né? Não temos, acredito que não temos mais tratamento de cobalto no Brasil, deve ter um ou outro, mas nós temos que melhorou acessório. Hoje falamos muito de radioterapia hipofracionada para alguns sítios de tratamento. Tem os aceleradores cada vez mais modernos, mas as capacitações, isso sim vale a pena, né? O profissional reconhecer um grau de radiodermatite, um grau de radiodermite, uma mucosite e tentar intervir. Não estou falando para o profissional técnico, tecnólogo fazer receita, mas intervir de alguma forma de pedir para uma equipe médica, equipe de enfermagem, verificar e acompanhar se precisa de uma intervenção esse paciente. Então, é muito importante que isso ocorra. Para isso, eu preciso de uma equipe envolvida, uma equipe treinada. No último congresso de radioterapia no Rio de Janeiro, fiquei feliz, porque vi que tem algumas radioterapias que já estão capacitando o profissional para reconhecer e antecipar, para que esse erro não piore, que nem o caso da Alexandra. Então, teve alguns danos, ninguém percebeu, questão de filtro, ninguém conferiu, ninguém, né? O físico não conferiu adequadamente a ficha, técnica não verificar, os técnicos não verificaram, olha o dano que ocasionou no plastão dessa paciente. Várias cirurgias para tentar recuperar, né? Não ocasionou óbito, mas ocasionou dano. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? E minha perspectiva é isso. A maior participação de vocês, eu quero ver os técnicos, tecnólogos, biomédicos, todo mundo que está envolvido na radioterapia com uma participação muito maior, né? Eu sou um exemplo vivo disso, que a partir do momento que me colocaram
para conhecer um pouco mais de segurança do paciente, eu fui coordenador de muitas unidades de segurança do paciente, um mundo habitado por nursos e nurses, brincadeiras, eles são muito competentes para isso, aprendi muito com eles, mas eu fui lá e dei minha assinatura, fui lá um tecnólogo em radiologia, colaborando com a segurança do paciente. Isso prova que todo mundo é capaz, né? Então, cada membro, a gente participar de comissões, verifique se existe comissões dentro do seu hospital, deve ter, tenho fé. Né? Eu já fiquei sabendo de comissões de produção radiológica que não tem profissionais da radiologia. Meu Deus do céu, quase que eu dei uma de Rambo, chutei a porta e metralhei todo mundo. Como não? Ah, mas eles são muito ocupados. Não, porque você participar de comissões faz parte da sua rotina de trabalho também. Né? Comissões são equipes pessoas multis que colaboram um pouquinho com o seu segmento de conhecimento, né? E aí muitas vezes é bom, a gente fala que comissão é bom a gente ter aí na hard, né? Ó vida, ó azar. Pessimistas são ótimos para comissões. Esses são bons para levantar erro. Então, nós sempre deixa um pessimista numa comissão. Se você é um pessimista, não fique triste. Participe de uma comissão de segurança do paciente que você vai agregar bastante, né? Então, é aquilo que eu falei lá no começo da aula. A gente tem que parar uma política, parar de ter um ambiente punitivo para uma cultura justa, mudar sigilo e transparente de comunicação de errou, tem que comunicar, mas quando a gente comunica, a gente não tem com aquele, danou, vai mandar embora. Não, esse colaborador ele não está bem, ele errou, orienta, vamos melhorar esse processo, né? Responsabilidade é compartilhada entre todos, utopia, transformar o modelo de cuidado baseado em desempenho individual para um modelo de cuidado realizado em equipe. Isso faz toda a diferença, né? Então, toda vez a culpa é do indivíduo e não é do sistema, né? Então, a cultura justa, ela fala, né? Toda vez que a gente pensa numa cultura justa, identificar e abordar problema no sistema e levar os indivíduos a se envolver com comportamento inseguro e ele desenvolver essa ferramenta para esse comportamento deixar de ser seguro, a gente conseguir fazer um protocolo seguro, né? Então, tem que parar com essa coisa de apontar dedo, né? Então, muitas vezes, é deslize, quer ter atalho, comportamento imprudente, a gente tem que buscar esse colaborador, resgatar ele, pôr ele na linha de novo. Se ele ficar insistindo aí, também não dá para manter política justa por muito tempo. Tem paciência também as políticas justas. Então, temos aí a tríade, né? Que é a comunicação, política justa, uma equipe envolvida e no centro ações prevencionistas. Participa, profissional, envolva a equipe cada vez mais sobre isso, né? E torcer para os nossos líderes cada vez, isso é um encerramento, né? Eu gosto muito desse quadrinho, porque mostra um pouco dos tipos de líderes que a gente tem no setor, né? E esses líderes, eles estão ligados, muitas vezes, quem quiser puxar, aí tá o link aí em cima, puxa as lideranças com cada um dos Vingadores, né? E esse slide é importante para a gente entender que líderes, a gente tem líderes de formatos e diferentes, né? E se você ver esse slide de cima, você vai ver, né? Cada líder é um vingador, para quem curte cinema que nem eu, é um tipo de líder. Mas nós temos líderes conectores, assessores, professores. A partir do momento que você entende melhor sua liderança, você consegue a melhor abordagem sobre uma situação e conseguir coisas, pequenos e grandes passos dentro do seu serviço. Né? O único líder que eu não gosto é esse aqui, o Batatinha 123. Ele chega, te passa o que você tem que fazer, vira as costas, não gerencia, e quando as coisas dão errado, ele vira e metralha todo mundo é culpado. Esse é o pior líder que existe, mas a gente sabe que ainda tem, né? Passou, deu errado, a culpa é dos outros. Não, a culpa é dele também, a culpa é de todo mundo. Vamos o quê? A culpa, vamos fazer uma forma que isso não ocorra mais. Equipe envolvida, ação prevencionista. Que legal, galera. Nossa senhora, hein? Quase uma hora aí, batemos bastante papo sobre esse tema. Quem quiser conversar comigo nas redes sociais, no Facebook, Paulo Henrique Defines, DR Ensino no Instagram, PhD Eventos Oficial ali no YouTube. Temos um curso de radioterapia gratuito dentro do YouTube. Pode usar e abusar à vontade.
Dentro do Instagram nós temos a Doutor Ensino. E agora, quem quiser acompanhar também, a Qualirad. Qualirad com I no final. Nos acompanhe nas redes sociais e no nosso site qualirad.com. Mais uma vez, obrigado à organização do Conarad. Mais uma vez, obrigado ao Senac, essa ótima instituição, incrível instituição que eu trabalho há muitos anos. E aqui é incrível, a gente consegue desenvolver muito disso que eu falei para vocês. Parabéns à EAD Plus pioneira, principalmente na radioterapia. Os professores da EAD Plus são excepcionais em radioterapia. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me buscar nas redes sociais e a gente se vê por aí. Obrigado e até mais.